Trump anistia presos do 6 de janeiro, talvez por isso até o atraso dele nos bailes onde tem compromisso. A gente tem imagens, então, de perto da Casa Branca, conforme Donald Trump acaba de, então, indultar, perdoar, anistiar as pessoas presas pelo 6 de janeiro, uma promessa que ele havia feito já na sua primeira entrevista como presidente eleito no Meet the Press, e uma informação incendiária. É a promessa que ele fez ao longo de todo o dia, durante todo o período de transição, até citava isso antes mesmo da própria vitória eleitoral. Agora se confirma, então, Trump cumpre promessa feita durante a transição para o primeiro dia e anistia os presos do 6 de janeiro. Um momento histórico e que completa a reviravolta e que vem também num momento onde o debate a respeito de politização do judiciário é amplo nos Estados Unidos, trazendo os dois lados, diferentes perspectivas a respeito do assunto, enquanto muita gente fala que Trump estaria, por um lado, agindo de forma parcial ao colocar Pam Bondi à frente do Departamento de Justiça, com alguns dos comentários que faz a respeito da justiça nos Estados Unidos. Outras pessoas falam que é precisamente o contrário, é que houve uma perseguição política injustificada feita pelo Departamento de Justiça e pelo Judiciário dos Estados Unidos contra Trump e aliados anteriormente. No cerne da questão, os presos do 6 de janeiro, Trump ao longo de todo o dia os chamou de os reféns do 6 de janeiro, falando que estavam sendo tratados de forma absolutamente indevida, muitos dos quais não teriam cometido crimes naquele fatídico dia onde houve o vandalismo no Capitólio. Vem então os indultos, o perdão, a anistia para os presos pelo 6 de janeiro nos Estados Unidos. Um debate que, claro, sempre traz também paralelos com o 8 de janeiro no Brasil, e a gente aguarda mais a repercussão. Breaking news acaba de acontecer antes de Trump chegar nos bailes, talvez por isso o atraso do recém-empossado presidente. Indultados, anistiados, perdoados os presos pelo 8 de janeiro. A gente aguarda mais detalhes de como isso se manifesta, quando aqueles que já foram condenados devem sair, de presídios, devem sair, então, da reclusão. A gente aguarda mais informações. Eu entro com o Emanuele Couro para um breve comentário. Isso vem em um momento no qual o próprio Biden, se a gente falava de politização do judiciário, Joe Biden, hoje mesmo, enquanto Trump fazia seu discurso de posse, perdoou preventivamente, de forma curiosa, os próprios familiares, indultou também preventivamente Anthony Fauci e general Mark Milley, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, algo que gera muita curiosidade, afinal, do que se trata um perdão preventivo. Trump discursou a respeito anteriormente, enquanto assinava ordens executivas, e falou que isso é quase uma confissão de culpa. Um momento histórico, então, Manu, qual o comentário a ser feito brevemente para a gente poder voltar aos bailes. E a gente tem imagens, então, imagens ao vivo de perto da Casa Branca, conforme Trump anistia, perdoa e indulta os presos do 6 de janeiro. Marcos, até vale, antes de eu trazer um comentário aqui, vale a gente relembrar que, inclusive, nesses perdões presidenciais que o Joe Biden fez hoje, entre eles estavam os membros do comitê que julgaram o 6 de janeiro. Então, claro, um dia que marca muito esses perdões. De um lado, a gente viu o perdão de Joe Biden para essas pessoas que fizeram análise dos presos, e agora a gente tem essa declaração de Donald Trump perdoando os presos do 6 de janeiro. E isso é muito simbólico, porque realmente a gente vê se cumprindo todas as promessas que Donald Trump fez durante essa corrida presidencial. Então, querendo ou não, é um símbolo de que ele realmente está disposto a fazer aquelas coisas que ele disse durante esse período, principalmente aquelas coisas que ele enfatizou mais durante a sua campanha presidencial. E essa questão dos presos do 6 de janeiro foi algo que ele destacou bastante, principalmente porque ele tem falado sobre toda uma perseguição judicial que ele sofreu durante todo esse tempo, não somente ali no 6 de janeiro. E até interessante a gente trazer aqui, porque ele comentou que várias das pessoas, vários conselheiros da campanha dele falaram que ele não deveria comentar sobre o 6 de janeiro no dia de hoje, e ele falou que durante realmente a declaração oficial, durante a posse, ele não iria comentar, mas depois ele iria fazer alguns comentários sobre isso, porque ele achava que era um tópico imprescindível e que ele precisaria falar sobre isso. Então, é interessante só mais algumas coisas para a gente trazer também sobre essa questão do perdão do Biden, sobre essas pessoas que analisaram o 6 de janeiro. Perfeito, Manu. A gente atualmente acompanha os detalhes, começa a tentar entender do que se trata, quantos devem ser iniciados agora em primeiro momento, quantos podem depois acabar saindo. A gente tenta ainda entender. A gente acaba de ter informação e eu continuo, a nossa equipe traz a apuração conforme a gente aguarda que Trump chegue aos bailes, do que exatamente ocorre. A gente aguarda mais informações para entender os detalhes.
Muito bem, nós temos aqui então a apuração do Epoch Times. Vamos lá então. Trump emite perdões completos para 1.500 réus do 6 de janeiro. Então, 1.500, que é basicamente a totalidade daqueles que haviam sido detidos em conexão com o 6 de janeiro. Eu acompanho com vocês a apuração da Epoch Times. Vamos à reportagem. Vamos lá então. Temos. Trump emite perdão completo para 1.500 réus do 6 de janeiro. Ele assinou um número de ações executivas, incluindo a fronteira, e agora a gente tem a informação então que isso inclui também os presos do 6 de janeiro. Foram 6 commutations, que é como se a sentença transitasse, então eles ainda é considerado que eles cometeram os crimes, mas é como se as penas fossem waived, como se as penas não tivessem, como se as penas já tivessem sido transitadas, já tivessem sido cumpridas, e outros 1.500 foram plenamente são cerca de 1.500, então, 6 deles que tiveram as sentenças transitadas consideradas cumpridas e outros, todo o resto desse número, então, para um perdão completo, um indulto completo. Uma das ordens executivas agora traz essa questão à tona e a gente segue acompanhando outros desdobramentos. A gente vê imagens, então, conforme a notícia vem à tona, aqui ao nosso lado, e a gente aguarda o retorno, então, aos bailes presidenciais. Vocês veem então a tela aí, a manchete da Epoch Times, e a gente segue acompanhando os detalhes, conforme nos próximos dias, então, essas pessoas devem sair de reclusão para a liberdade e a gente aguarda toda a tramitação.